Uma espada flamejante corta as trevas. Um grito de guerra ecoa através de dimensões invisíveis. O cheiro de enxofre se mistura com fragrância de glória. Miguel, cujo nome significa "Quem é como Deus?", se levanta diante do trono do Altíssimo, pronto para a batalha que definirá destino de universos. Esta é a história do guerreiro celestial que derrotou o dragão, protegeu Israel através dos séculos e lutará na guerra final dos tempos. A revelação vai abalar tudo que você pensava saber sobre anjos. Imagine que você está em pé nas planícies celestiais antes da fundação do mundo, quando a luz de Deus ainda não tinha criado tempo ou espaço como conhecemos. Você vê ao redor hostes angelicais em formações que desafiam compreensão humana, milhares de milhares, milhões de milhões, cada um criado com propósito específico, cada um refletindo algum aspecto da glória do Criador. Querubins com rostos múltiplos cercam o trono, suas asas cobrindo a presença divina. Serafins clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo. Mas há um entre todos os anjos que se destaca não apenas por poder, mas por autoridade delegada: Miguel. O nome ressoa como trovão através das dimensões celestiais. Micael, em hebraico. Quem é como Deus? A própria pergunta contida em seu nome é declaração de guerra contra qualquer ser que ouse desafiar a supremacia do Altíssimo. Você sente o peso de sua presença antes de vê-lo. O ar ao redor parece vibrar com energia contida, como relâmpago prestes a romper nuvem. Quando ele aparece, você entende por que Escrituras o chamam de um dos primeiros príncipes, em Daniel 10:13. Sua forma é simultaneamente terrível e gloriosa. A armadura que parece forjada de luz sólida cobre seu corpo. Espada em sua mão direita não é metal comum, mas extensão de vontade divina, capaz de cortar não apenas carne, mas próprio tecido da rebelião. Seus olhos são fogo penetrante que vê através de engano e mentira. Seu rosto tem determinação absoluta de quem nunca duvidou, nunca vacilou, nunca considerou por um instante trair seu Criador. E você percebe que está testemunhando não apenas anjo poderoso, mas general supremo dos exércitos de Deus, aquele a quem foi confiada a defesa dos planos divinos contra todas as forças das trevas. Ao seu redor, legiões angelicais aguardam suas ordens. Você ouve sussurros entre eles sobre guerra que está por vir, sobre um dos arcanjos que começou a questionar, a murmurar, a plantar sementes de rebelião. Lúcifer, o portador da luz, o mais belo, o mais poderoso, o mais próximo do trono. Mas algo mudou nele. Orgulho começou a envenenar seu coração perfeito. Isaías 14. 13:14 registrará milênios depois suas palavras arrogantes. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. A rebelião está se formando, e Miguel será aquele que enfrentará o dragão. Para compreender verdadeiramente quem é Miguel e qual seu papel na história cósmica, precisamos estabelecer contexto teológico e bíblico. A palavra arcanjo vem do grego arcângelos, significando anjo principal ou anjo governante. Nas escrituras canônicas, apenas Miguel é explicitamente chamado de o arcanjo em Judas 9. Gabriel é anjo mensageiro de alta autoridade, aparecendo a Daniel, Zacarias e Maria, mas não recebe título de arcanjo nos textos bíblicos canônicos. Literatura apócrifa, como o livro de Enoque, menciona 7 arcanjos, mas foco escritural recai sobre Miguel. Primeira menção clara de Miguel aparece em Daniel 10:13, onde é chamado um dos primeiros príncipes. O profeta Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, quando o anjo apareceu explicando que fora impedido pelo príncipe do reino da Pérsia durante 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me.
Este príncipe da Pérsia não era governante humano, mas principado demoníaco, exercendo influência espiritual sobre a nação persa. A batalha ocorreu em reinos invisíveis, enquanto Daniel orava em esfera física. Miguel interveio para garantir que mensagem divina chegasse ao profeta. Daniel 10, 21. Identifica Miguel como vosso príncipe, indicando papel específico como protetor de Israel. Daniel 12:1 confirma: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Contexto: é período de tribulação sem precedentes no fim dos tempos. Miguel não é apenas observador, mas defensor ativo do povo judeu. Apocalipse 12, 7 e 9 descreve guerra celestial. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta passagem tem sido interpretada de formas variadas. Alguns veem como descrição de queda original de Lúcifer antes da criação do homem. Outros interpretam como evento futuro durante tribulação. Possivelmente descreve ambos, padrão profético onde evento passado aponta para cumprimento futuro maior. Judas 9 revela episódio intrigante, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este versículo mostra que mesmo Miguel, com todo o seu poder, reconhece a autoridade suprema pertence a Deus. Ele não reivindica poder próprio, mas age como agente da vontade divina. Deuteronômio 34, 5, 6 registra que Moisés morreu e foi sepultado no vale, na terra de Moabe. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tradição judaica sugere que Satanás quis corromper o corpo de Moisés, transformando-o em objeto de idolatria, mas Miguel impediu. 1 Tessalonicenses 4, 16 menciona voz do arcanjo no contexto do arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Embora o texto não nomeie especificamente Miguel, tradição interpretativa identifica esta voz como dele, comandando a ressurreição dos mortos em Cristo. A história épica de Miguel começa antes da criação da humanidade, quando Lúcifer, o querubim ungido, decidiu desafiar o próprio Deus. Ezequiel 28, 14 e 17 descreve sua queda usando o rei de Tiro como tipo profético. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quando Lúcifer se rebelou, arrastou consigo terça parte dos anjos segundo Apocalipse 12. 4. A guerra celestial que se seguiu não foi conflito físico como humanos entendem guerra, mas confronto de vontades, batalha pela lealdade das hostes angelicais, choque entre submissão a Deus e exaltação própria. Miguel se levantou como campeão da causa divina. Seu próprio nome era grito de guerra. Quem é como Deus? A resposta óbvia: ninguém. Lúcifer tentou ser como Deus e falhou. Miguel permaneceu fiel e venceu não por força própria, mas por representar a autoridade legítima do Criador. Apocalipse 12, 8 declara que o dragão e seus anjos não prevaleceram. A derrota foi completa, absoluta e irreversível. Versículo 9. Foi precipitado na terra. De habitante das regiões celestiais, Satanás se tornou príncipe deste mundo, segundo João 12, 31. Príncipe das potestades do ar,
segundo Efésios 2:2, mas sempre limitado, sempre derrotado, sempre sob julgamento final já decretado. Miguel não apenas venceu batalha passada, mas continua enfrentando forças satânicas através da história. Quando Israel foi formado como nação, Miguel assumiu o papel de protetor. Daniel 10 revela guerra constante em reinos invisíveis, influenciando reinos visíveis. Príncipes demoníacos sobre Pérsia, Grécia e outras nações tentam frustrar planos de Deus para Israel. Miguel contra-ataca, garantindo preservação do povo através do qual o Messias viria. Durante o período do Segundo Templo, literatura judaica expandiu compreensão do papel de Miguel. Embora não sejam escrituras canônicas, textos como o Livro de Enoque e Testamento dos 12 Patriarcas refletem crença judaica de que Miguel era príncipe e intercessor de Israel. Guerra dos Macabeus, preservação milagrosa dos judeus sob perseguição de Antíoco Epifânio, retorno do exílio babilônico, sobrevivência através de impérios sucessivos que tentaram destruí-los, tudo visto como evidência da proteção de Miguel. Joséfos, historiador judeu do primeiro século, menciona a crença de que anjos presidiam sobre nações. Miguel era anjo de Israel. A conexão de Miguel com Israel não é meramente simbólica, mas missão definida divinamente. Êxodo 23, 20 e 21 registra Deus dizendo a Israel: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Alguns teólogos identificam este anjo do Senhor como o próprio Cristo pré-encarnado, outros como Miguel. Independente da interpretação, estabelece princípio. Anjos específicos recebem missões específicas para nações específicas. Daniel 12. É explícito. Miguel se levanta a favor dos filhos do teu povo durante tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Contexto é claramente escatológico, período de tribulação precedendo estabelecimento do reino messiânico. Durante 7 anos de tribulação profetizados em Daniel 9:27, quando o anticristo governar e perseguir Israel, quando 2 testemunhas profetizarem em Jerusalém, segundo Apocalipse 11, quando 144.000 judeus selados pregarem evangelho do reino segundo Apocalipse 7, Miguel estará lutando em dimensões invisíveis contra principados e potestades que tentam aniquilar povo judeu. Zacarias 12:3 profetiza: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Mas Zacarias 14:3. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Miguel será instrumento dessa peleja divina. Apocalipse 12:7 situa a guerra de Miguel contra dragão no contexto de mulher vestida de sol, dando à luz filho varão, que regerá nações com vara de ferro. Interpretação tradicional identifica a mulher como Israel, filho como Cristo, dragão como Satanás tentando destruir Messias. Mas profecia tem camadas. Versículo 6 menciona mulher fugindo para deserto onde é alimentada por 1260 dias, 3 anos e meio, metade da tribulação. Versículo 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. Isto aponta para a perseguição futura de Israel durante a tribulação. Versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Miguel defenderá este remanescente. Sua intervenção permitirá que todo Israel será salvo, conforme Romanos 11:26. Mateus 24:22 declara: Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Miguel será agente deste abreviamento.
Entre os fatos mais surpreendentes sobre Miguel está que, apesar de ser arcanjo mais poderoso, ele nunca age independentemente da autoridade de Deus. Judas 9 mostra Miguel dizendo ao diabo: "O Senhor te repreenda", em vez de repreender por conta própria. Isto contrasta fortemente com exorcistas em Atos 19, 13 e 16, que tentaram expulsar demônios por Jesus, a quem Paulo prega, sem relacionamento real com Cristo, e foram brutalmente atacados. Miguel entende que a autoridade não vem de poder pessoal, mas de submissão ao Altíssimo. Seu nome, Quem é como Deus, é lembrete constante de humildade. Segundo fato, Miguel aparece em contextos de confronto direto com forças satânicas, de forma que nenhum outro anjo nomeado nas Escrituras aparece. Gabriel traz mensagens, querubins guardam presença divina, serafins adoram, mas Miguel guerreia. Sua especialidade é confronto espiritual. Terceiro, embora cristãos orem e anjos executem tarefas em resposta a orações, segundo Daniel 10, nunca somos instruídos a orar a Miguel ou qualquer anjo. Apocalipse 19, 10 e 22, 8, 9, registram João tentando adorar anjo que lhe mostrou revelações, e anjo recusando: "Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu." Adora a Deus. Veneração de anjos, incluindo Miguel, é forma de idolatria condenada em Colossenses 2:18. Quarto, literatura apócrifa judaica e tradições rabínicas atribuem a Miguel responsabilidades variadas: pesar almas dos mortos, interceder por Israel, ensinar Torá a Moisés, resgatar Abraão da fornalha de Nimrod. Embora não sejam escrituras canônicas, refletem reverência judaica por Miguel através dos séculos. Quinto, em arte cristã através da história, Miguel é consistentemente retratado como guerreiro com armadura, espada e frequentemente pisando dragão ou Satanás. Catedral de Mont Saint-Michel, na França, construída em 708 d.C., foi dedicada a ele após a aparição visionária. Dia de São Miguel, 29 de setembro, é celebrado em várias tradições cristãs, embora, novamente, celebração de santos e anjos deve ser distinguida de adoração devida somente a Deus. Sexto, nome Miguel é um dos nomes mais populares através da história, em múltiplas culturas e línguas. Michael em inglês, Micael em russo, Michele em italiano, Micael em português, cada variação preservando o significado central. Quem é como Deus? Pais, através dos séculos, nomearam filhos assim, esperando que carregariam alguma qualidade do guerreiro celestial: coragem, fidelidade, força espiritual. Sétimo, identificação precisa de voz do arcanjo. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 continua debatida. Se é Miguel proclamando ressurreição dos mortos em Cristo, então sua voz será um dos primeiros sons que crentes falecidos ouvirão ao ressuscitarem. Comparando Miguel com figuras modernas de autoridade e poder, revela contrastes profundos. Líderes militares humanos comandam exércitos com ordens que podem ser desobedecidas, contrariadas, sabotadas. Miguel comanda legiões angelicais, cuja obediência é absoluta porque reconhecem a autoridade legítima. Generais modernos dependem de tecnologia, armamento, estratégia humana falível. Miguel luta com poder espiritual que transcende física. Sua espada corta não carne, mas principados. Heróis de ficção moderna como super-heróis de quadrinhos são populares precisamente porque preenchem anseio humano por campeão incorruptível que lute pelo bem. Mas até os melhores são falhos, contraditórios, moralmente ambíguos. Miguel nunca vacilou, nunca duvidou, nunca foi tentado a trair sua causa. Sua lealdade a Deus é mais absoluta que qualquer herói humano pode alcançar. Em mundo moderno, onde a autoridade é constantemente questionada,
onde instituições são corruptas, onde líderes falham repetidamente, conceito de príncipe celestial absolutamente fiel parece quase fantasioso. Mas Escrituras apresentam Miguel não como fantasia, mas como realidade espiritual operando agora, neste momento, em dimensões que não vemos. Efésios 6:12 declara: Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Batalhas mais importantes da história não são travadas em campos de guerra visíveis, mas em reinos invisíveis, onde Miguel e suas legiões enfrentam forças demoníacas. Cada oração de crente adiciona munição a esta guerra. Cada ato de obediência a Deus fortalece forças da luz. Cada pecado não confessado, cada compromisso com trevas, cada aliança com engano fortalece inimigo. Vivemos em campo de batalha cósmico, queremos reconhecer ou não. Daniel 10 mostra que orações podem ser impedidas por 21 dias, até que Miguel intervenha. Isso significa que guerra espiritual é real, não metáfora. Mundo moderno tenta racionalizar tudo, reduzir espiritualidade à psicologia, explicar mal como disfunção social. Mas Escrituras insistem que por trás de maldade humana está inteligência malevolente, Satanás e seus demônios, ativamente trabalhando para destruir, corromper, enganar. E contra eles, Miguel luta. Quando o cristão resiste tentação, não está apenas exercendo força de vontade, mas participando de batalha, onde anjos de Deus guerreiam contra demônios. Quando a igreja ora unida, não está apenas demonstrando solidariedade, mas invocando intervenção celestial que Miguel e seus anjos executam. Esta perspectiva transforma como vivemos vida cristã. Não somos vítimas passivas, mas soldados em guerra. Não estamos sozinhos, mas apoiados por exércitos angelicais. Nosso comandante supremo não é general humano falível, mas Deus Todo-Poderoso, e seu general de campo é Miguel. A síntese da história de Miguel converge em verdade final. Ele é guerreiro, mas não o Salvador. Ele é poderoso, mas não onipotente. Ele derrota demônios, mas foi Jesus quem esmagou a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3:15. Colossenses 2:15 declara que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Miguel executa a vitória que Cristo já conquistou. Hebreus 2:14 afirma: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus, não Miguel, é quem definitivamente derrota Satanás. Apocalipse 20:10 descreve destino final do diabo. Foi lançado no lago de fogo e enxofre. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Miguel pode expulsar Satanás do céu em Apocalipse 12, mas é o próprio Cristo quem o lança no lago de fogo. A lição é clara. Anjos, não importa quão poderosos, são servos. Hebreus 1:14 pergunta: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Miguel ministra aos herdeiros da salvação, não provê a salvação. Sua espada defende, mas não redime. Sua força protege, mas não transforma. Apenas sangue de Cristo salva. Apenas graça de Deus regenera. Apenas fé em Jesus justifica. Miguel tem papel crucial na história da redenção, mas é papel de apoio, não de estrela. A estrela é o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. E quando Cristo retornar, conforme Apocalipse 19, 11:16, montado em cavalo branco, vestido de veste tingida em sangue, seguido por exércitos celestiais, com espada saindo de sua boca, olhos como chama de fogo, muitos diademas em sua cabeça, nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Miguel estará entre aqueles exércitos,
Mas será Cristo quem destruirá Anticristo, com sopro de sua boca, segundo 2 Tessalonicenses 2, 8. Nossa esperança não descansa em Miguel, mas no Messias. Nossa confiança não está em anjos, mas no Altíssimo. Nossa vitória não vem de batalhas celestiais invisíveis, mas de batalha já vencida no Calvário. Se a história épica de Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, impactou você, inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas. Que nota você dá para este vídeo?